Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à segunda temporada do nosso podcast, o Fisiotalks. E a gente está de casa nova, como vocês podem observar aqui. Estamos em casa aqui na LN Fisioclínica. Resolvemos mudar um pouquinho aqui o cenário, trazer uma coisa um pouco mais... um ambiente mais de fisioterapia mesmo. Inclusive, como todo podcast tem uma mesa, né? Nossa mesa é a minha maca de atendimentos. Então a gente fez todo um ambiente aqui de fisioterapia para a gente respirar um pouco mais essa profissão tão linda e eu espero que vocês gostem, tá? Hoje a gente tem uma convidada super especial que deu um trabalho danado para eu conseguir trazer ela para cá. Era mais fácil trazer Cristiano Ronaldo e Messi aqui sentado do lado do que essa menina. Mas graças a Deus consegui trazê-la. Vai ser um prazer enorme recebê-la aqui, porque ela é uma grande referência nessa área aqui em Recife, tá? Que é a doutora Catarina Salgues, que trabalha com a parte de DTM, dor orofacial, pós-cirúrgico de cirurgias bucomaxilofaciais, tá? Então, vou querer que ela fale um pouquinho para vocês, um pouquinho da formação dela. A gente se conhece já há muito tempo, desde a época de faculdade, e Catarina seguiu nessa área. Quero que ela explique um pouquinho como é que ela entrou nisso. Enfim, espero que vocês gostem aí dessa nossa segunda temporada do Fisiotalks. Bem, Catarina... Um grande prazer recebê-la aqui. Gente, eu vou chamar ela de Cacá, porque eu conheço ela há muito tempo. Ficar chamando de Catarina vai ser muito difícil para mim, tá? Então, Cacá, fala um pouquinho aí da tua formação, de onde tu vem, para onde tu vais, né? Qual é a tua base aí na fisioterapia? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo, né? Finalmente. Finalmente saiu. Eu sou fisioterapeuta há... Já me perdi das 2013, né? 2013. A gente estudou na Católica, né? Me formei pela Universidade Católica. Isso. E eu tive um trajeto um pouco longo, assim, até chegar nessa área de orofacial, porque, como o Lucas sabe, na nossa formação, na nossa graduação, a gente não abordava muito essa temática. Parece que a gente não tinha cabeça, né? Isso. A gente não falava muito em cabeça. Né? Então, assim, o pessoal de terapia manual... No máximo, uma cefaleiazinha. Uma paralisia facial. Paralisia facial e neuro, mas muito pouco. Muito pouco. Então, eu não sabia, eu não tinha contato, realmente. Eu costumo dizer que eu caí de paraquedas, porque foi bem inusitado. Então, assim que eu me formei, né, eu comecei a trabalhar com Pilates, né, assim, me formei, comecei o Pilates. Foi a primeira pós de Catarina, foi em Pilates. Isso. Depois eu entrei para acupuntura, porque eu comecei a pegar pacientes de dor, e aí eu vi que tinha uma resposta interessante, então fiz uma formação em acupuntura, trabalhava... Foi para a China, terminou o curso dela de acupuntura lá na China também, o que é legal pra caramba, teve essa vivência, essa experiência com o berço da civilização de acupuntura, né, que são os chineses. As raízes. As raízes mesmo. Isso. E aí, na parte de DTM, foi de paraquedas realmente. Por quê? Porque antes de trabalhar com essa área, eu fui paciente. Então, Verdade, você fez a ortognática, né? Isso. E aí eu descobri, através de uma dentista, que eu era um paciente ortocirúrgica. Eu tinha indicação de fazer uma cirurgia que eu não sabia o que era, não conhecia. E a gente vai falar muito sobre isso, inclusive, nesse podcast, né? Sobre ortognática, as indicações e tal. Exatamente. Então, eu fiz o que é cirurgia ortognática, né? Eu não sei para onde vai, o que é que a fisio pode fazer. Tem fisioterapia para isso, né? Então, eu sou fisioterapeuta, eu não vi na faculdade o que é que eu posso fazer para ajudar esse paciente. E aí eu fui estudar, eu fui pesquisar curso, o que é que a gente pode fazer para ajudar, para eu ter um pós-operatório. Nesse meio tempo ela fez uma pós em urogineco-obstetrícia, que não tinha nada a ver com nada, mas ela fez, terminou. Eu esqueço até que eu fiz, porque mas tá no currículo, tá no Lattes. Eu fiz 2 anos de pós em urogineco, mas não trabalho com isso, né? Já me aposentei. Cheguei um tempozinho, né? Você começasse a fazer? Chegasse a fazer? Fui doula, trabalhei com gestante, mas foi passageiro. Passageiro, bem rápido. Me aposentei. Mas a eu falo, mesmo que a gente não use, conhecimento nunca é demais. Tudo é experiência. E tudo ajuda também, né? Tudo ajuda também. E aí foi quando eu fui pesquisando, e aí eu descobri que tinha formações de orofacial bem específicas, assim. E aí tinha uma formação em Fortaleza, com a professora Itana Spinato, que hoje ela tem uma formação com a professora Dani Biasotto, tem uma formação grande, mas na época foi um cursozinho pequenininho que eu fiz mais para conhecer, curiosidade. Para conhecer a área. Para conhecer a área. Isso foi em 2017. Aí eu fiz o curso, achei bem interessante. Fiz, poxa, por que a gente não fala sobre isso? É uma cirurgia e a gente precisa de uma reabilitação como qualquer outra parte do corpo. Por que a gente não pega a parte de cabeça?
E aí ligou aquela luzinha ali, né? Gostei, achei interessante. E aí, um tempo depois, eu fiz a cirurgia, né? Eu fui submetida à cirurgia ortognática, fiz fisioterapia, tudinho, não sei o quê, e comecei a atender pacientes na área. Sim. Então, eu entrei mais na área pelas cirurgias de bucomaxilo, só que a DTM, ela vem junto ali, né? Porque tem queixas parecidas, às vezes o paciente de cirurgia tem queixa de DTM, e aí foi criando essa relação com o dentista, foi criando parceria. E hoje em dia, praticamente, a maioria dos meus atendimentos são voltados todos para orofacial e pós-cirúrgico. Sim, legal. E assim, a gente vai entrar um pouquinho agora no tema primordial do nosso podcast, que é a ATM, a articulação temporomandibular, tá? E que repercussões podem acontecer nessa articulação, que é justamente o que Catarina aborda no consultório dela, assim, diariamente, tá? A gente tem um leque de possibilidades para tratar esses pacientes com dor facial, com DTM e tal, e Catarina veio aqui justamente para esclarecer isso um pouquinho para a gente, algumas dúvidas que possam ter em relação a esse tipo de abordagem, tá? Então a primeira coisa é o seguinte, que pode parecer besta para quem é profissional da área, mas para quem não é, vai se identificar com isso. Muita gente chega para mim no consultório e fala assim, doutor, eu tô com ATM. É muito comum. Doutor, eu tô com ATM. Eu digo, graças a Deus você tá com ATM, né? Porque a ATM Todo mundo tem ATM. A articulação temporomandibular. A DTM é a disfunção temporomandibular. E o que é a articulação temporomandibular? A gente tem um esqueminha aqui, ó. Mostra aí, Cacá. A articulação temporomandibular, ela é, como toda articulação, a junção de ossos, né? Entre o osso temporal, que é esse ossinho aqui que tá de laranjinha, né? E a mandíbula, tá? Esses dois ossos, eles formam a articulação temporomandibular, tá? Então, todo mundo tem ATM, mas nem todo mundo tem a DTM, que é a disfunção da articulação temporomandibular, correto? Exatamente, corretíssimo. É muito engraçado que o paciente... Primeiro contato, doutor, eu tô com ATM. Exatamente. Tá doendo. É a mesma coisa. A gente fala, não, é porque meu médico disse que eu tenho lordose, cifose. Eu disse, graças a Deus. Todo mundo, né? Todo mundo tem lordose, cifose, tem que ter mesmo, né? Faz parte do nosso corpo, né? Então, assim, dor orofacial e DTM. Qual é a relação dessas duas coisas aí? Dessa salada? Então, são um conjunto de sinais e sintomas, né? A DTM é uma disfunção que normalmente a gente tem dois grandes grupos, que são DTMs articulares, DTMs musculares e mista, né? A junção de cada um. Então, quando a gente tem uma DTM articular, por exemplo, a gente tem estalido, crepitação, a gente tem a dificuldade de abrir e fechar a boca, né? O limitação, travamento, né? Limitação de abertura, ou desvio, eu abro a boca desviando para um lado. Então, são queixas mais articulares. Ou dor bem pontual à articulação. E tem a DTM muscular, que é quando afeta mais grupos musculares, né? É mais irradiada, no caso. São pontos de tensão musculares nos músculos mastigatórios, masseter, temporal, cervical, dores de cabeça associada. Dores de cabeças associadas. E aí a dor orofacial, ela entra aí no bolo. Nesse porque, bolo. né, são dores musculares, dores de nervo, dores irradiadas. Então, às vezes, a gente tem um ponto gatilho no músculo, um ponto de tensão, que é numa seta, por exemplo, mas aquela dor, ela faz um trajeto. Então, ela pode irradiar para cima, para baixo, ela pode irradiar para o dente. Então, a gente tem dor orofacial no dente, que não necessariamente é o dente que está com problema. A gente faz um rastreio, o paciente vai no dentista, tá tudo bem com aquele dente, aí a gente tem que investigar se é uma dor referida, se é uma dor de nervo, se é uma dor muscular. Então, a dor orofacial, ela é isso, né? Então, nem sempre um paciente que tem dor orofacial, ele tem DTM, né? Porque a DTM tem que estar relacionada com a articulação temporomandibular, né? Às vezes o paciente pode ter apenas uma dor orofacial por outra razão, né? Beleza, show. Quais são as principais causas que tu vê, que a gente tem na literatura, da DTM e as repercussões dela, né? Para onde ela pode correr, né? As relações que ela tem, porque a DTM, a gente estava até conversando sobre isso antes de iniciar o podcast, a DTM ela não vem só por causa da articulação temporomandibular, né? Então, assim, causas e repercussões, vamos lá, de DTM. Vamos lá. É bem complexo, porque a DTM, normalmente, ela é multifatorial. Então, ela não vem de uma causa como única. Toda dor crônica, né? Como toda dor crônica. Então, primeiro, ela já entra lá no bolinho da dor crônica. A maioria dos pacientes. Não quer dizer que são todos. Por exemplo, o paciente sofreu um trauma recente. Você, né? Foi meu paciente. Inclusive, Cacá me salvou isso aqui, viu, gente? É importante eu deixar isso registrado, tá? Ela me salvou recentemente porque eu estava comendo um pão francês. Foi mastigando. Mastigando pão francês e do nada eu senti um pacto na minha articulação.
e começou uma dor assim absurda. Eu já fui desesperado, liguei para ela. Cacá lascou, vai ter que arrancar minha mandíbula fora. O tá doendo fisioterapeuta demais. que habitava nele foi embora na hora. Ela disse assim, calma, vamos Será ver. Será que eu vou ter que operar? Meu Deus do céu, Montanha, não sou lhe reconhecer. Aí ela, calma, vem aqui no consultório, vamos ver. E aí a gente foi mexendo, acho que umas 3 sessões, 4 sessões, eu já tava praticamente 100% melhor assim dessa questão. E foi uma questão puramente articular mesmo, né? Foi um estalido que deu, teve uma limitação em uma movimentação específica, que foi na lateralidade, né? E aí, enfim, conseguimos reabilitar, graças a Deus, tudo certo, né? Isso é um ponto, porque foi um trauma agudo. Então, assim, quando existe uma lesão, um trauma, alguma coisa, ficou muito tempo no dentista com a boca aberta e desencadeou a dor, mas ela tá recente, é uma dor aguda. Então, esses casos a gente consegue resolver mais rápido, porque a gente não deixou que aquela dor se cronificasse. Sim. Então, nesses casos, são bem pontuais. Né? O que é importante de falar, né? Porque tem muito paciente que chega pra gente depois de não sei quanto tempo de dor. A maioria é isso, né? Então, sentiu aquela dor, já vai, porque quanto mais agudo, mais rápido a gente consegue ter essa resposta. Exatamente. Né? Então, nesses casos especificamente, a gente consegue resolver mais rápido, é uma coisa pontual. Porém, né, não é a nossa realidade. Então, a maioria dos pacientes de DTM já chegam crônicos ou com uma dor permanente a longo prazo. E aí a gente precisa identificar quais os fatores podem estar potencializando aquilo. Então, dentro da literatura, a gente tem uma listinha assim, que a gente sempre explica para o paciente o que é que pode estar sendo aquele gatilho de causar aquela tensão muscular ou aquela pressão na articulação. Então, a gente tem os hábitos parafuncionais, né? O bruxismo, o apertamento, né? Então, jogar muita atenção nessa mandíbula, né? Deixar essa musculatura sempre hiperativa, muito contraída. A gente acaba sobrecarregando a articulação, o músculo. E aí é um dos fatores que está sempre interligado. E essas questões parafuncionais têm muita relação com questões emocionais também. Isso que eu vou falar agora. Né? Então, a gente tem esses hábitos parafuncionais que, normalmente, eles são desencadeados por... Aí a gente tem questões emocionais, né? Ansiedade, depressão, estresse. É um fator que você tá ali e acaba gerando mais tensão na musculatura de uma maneira geral. E a gente acaba descarregando na mandíbula também. Né? Então, tem fatores emocionais. Tem fatores como refluxo gastroesofágico. Então, o paciente que tem o refluxo, ele pode desenvolver um bruxismo secundário. Né? Isso é importante. De proteção. Por que se faz isso, gente? Por que isso acontece? Isso é legal de explicar, tá? O refluxo, ele torna o pH do estômago mais ácido. E a gente precisa de algo para neutralizar aquele pH. Então, a musculatura da ATM começa a contrair de forma inconsciente para estimular as glândulas salivares a produzirem saliva e para tentar neutralizar esse pH estomacal. Isso. Então, é muito comum pacientes com gastrite desenvolver uma DTM secundária por causa disso. O que mostra também que a gastrite ela tem muita relação emocional também. Você vai perceber que uma coisa leva a outra. Exatamente. Né? Tá sempre naquela redezinha, né? A gente vai ter uma bola de neve, que uma coisa vai levando a outra. Então, a gente tem questões estomacais, né? A gente tem privação de sono, má qualidade do sono, distúrbios do sono de uma maneira geral. Tanto para dor crônica, né? Para DTM é a mesma coisa. Então, paciente que não dorme direito, não repousa o suficiente e a musculatura está sempre tensa ali. Tem insônia ou tem ronco-apneia. Ronco-apneia também é um fator de risco para o bruxismo, né? Para desenvolver, potencializar. Deixa eu ver quem mais. A gente tem questões emocionais, já falei. Sedentarismo, né? Então, mesma coisa da dor crônica, mesmo raciocínio. E a gente tem... uso de algumas drogas. Uso de substâncias muito estimulantes. Isso. Então, vamos supor, a gente tem uma musculatura que já está hiperativa, meu sistema nervoso está bombando, e aí eu vou introduzir substâncias que estimulem mais ainda algo que eu preciso sedar. Então, se eu uso muito café, excesso de cafeína, cigarro, energéticos, algumas substâncias de treino, né, que estimulam você demais, pré-treinos, ou algumas medicações que trazem como efeito colateral o aumento dessa hiperatividade muscular, pode desenvolver também um bruxismo ali, um apertamento como consequência. Então, se você está ali hiperestimulado e você usa mais coisas ainda que deixa o seu sistema nervoso mais agitado, piora. Então, a gente tem que trabalhar ao contrário, caminhar na sedação disso aí. Então vocês veem que a questão da DTM não é apenas chegar lá, fazer uma massagem no local, mobilizar a articulação. Não. O negócio é muito mais amplo do que isso, né? Todo paciente com dor crônica, o que é dor crônica? Já falei isso para vocês. Dor crônica, toda a dor mantida por mais de 3 meses, ela é crônica, tá? E
não existe, geralmente, lesões teciduais que demoram mais de 3 meses para cicatrizar. O que nos faz definir que não é necessário que a gente tenha uma lesão para que a gente tenha uma dor. Aquela dor começou por causa de uma lesão, mas a lesão ela pode cicatrizar e a dor continuar. Isso é dor crônica, tá? O paciente ele não tem mais a lesão, então a gente não tem mais essa preocupação de que pode romper um tendão, um ligamento, a musculatura e tal, mas a dor continua mesmo assim, porque existe uma memória cerebral, né, central daquela dor, que é relacionado com as emoções. Então, as mesmas áreas que interpretam estímulos de estresse, ansiedade, depressão, que a Catarina falou, irritabilidade, são as mesmas áreas cerebrais que interpretam a dor. Então, você imagina que aquela dor fez deixar aquela área lá no cérebro mais sensível, o tecido cicatrizou, mas aquela lembrança ainda permanece lá. Quando você se estressa, quando você fica ansioso, você acorda aquela área cerebral que foi a mesma que tem aquela lembrança da dor. Então, ela dispara o gatilho da dor, mesmo você não tendo mais a presença da lesão tecidual. Né? E a DTM ela se encaixa muito nisso também. Né? Por isso que é importante, dentro da DTM, assim como nos pacientes com dor lombar, por exemplo, o tratamento multidisciplinar com abordagem multifatorial. Né? Não é apenas Catarina, Lucas, você vai ter dentistas entrando nisso, né? Educadores físicos com a parte de atividade física, nutricionista com a parte de alimentação, psicólogo com a parte de saúde emocional, tá? Então, o buraco é muito mais embaixo do que vocês... Se fosse. Queria eu, né? Que fosse aqui mexer. E tu resolvesse tudo. Ia ser bom demais. Ia ser bom demais e a gente ia estar bilionário também, né? Ia ser uma coisa... E outra coisa muito importante é que o paciente, primeiro, ele precisa ser educado de tudo isso que a gente falou. Ele precisa entender de onde está vindo aquele gatilho. É isso que a gente chama de educação em dor. Porque às vezes ele quer apertar um botãozinho e ficar bom. Exatamente. E não é assim que funciona. E a gente vive num mundo super imediatista, né? Total. Cada vez mais as pessoas querem algo para ontem. É tudo para ontem, tudo para ontem. E tem coisa que não dá para ser para ontem. Que tem que respeitar o tempo, até o tempo do próprio corpo, do próprio tecido se curar, né? Isso é importantíssimo. A gente tem que saber explicar para o paciente, ele tem que comprar essa ideia, porque senão não adianta, né? A gente está enxugando o jeito. Exatamente. É o que a gente chama de educação em dor, que é, segundo a literatura, junto com atividade física e terapia manual, as principais coisas que você faz para tratar um paciente com dor crônica, tá? Então é importante que o paciente entenda o que está se passando no corpo dele. E participe do tratamento. Lógico, porque é 50% nós, 50% ele. Os meus 50% eu garanto, a gente garante, mas os 50% dele, só ele pode garantir. Exato. Então você pergunta, você quer ficar melhor 50% ou 100%? Porque se você quiser ficar melhor 100%, tu tem que participar. Exato. Agora se for só 50%, tudo bem, aí deixa comigo. Com a gente. Deixa com a gente que a gente fica, que a gente tira a onda. Né? E aí, quando a gente fala de tratamento, o que é que a gente tem aí as principais opções de tratamento para DTM? Primeiro, a gente tenta uma abordagem conservadora. Né? Então, tudo isso que a gente falou. A gente, primeiro, educação em dor, educa o paciente, ele tem que participar, né, de tratamento. Seja melhorando a qualidade do sono, fazendo higiene do sono, praticando atividades físicas, manejando melhor essa questão emocional, porque eles têm uma resistência muito grande. Então, quando a gente percebe que tem um componente emocional ali, a gente tem que orientar, né, de que é importante fazer esse manejo de como a gente interpreta as emoções e reage no dia a dia. Até porque, como você falou, a gente vive numa aceleração. A gente está o tempo todo em alerta, celular, informação, não sei o quê, trabalho, casa, a gente não desliga mais. Isso. Então é importante, a gente falou, a gente precisa parar um pouquinho, né? E aí... dar um passo para trás, para dar 2 para frente no futuro. Né? Então, as técnicas conservadoras que a gente tem, além da fisioterapia, né, que a gente tem a terapia manual, a gente tem recursos para alívio de dor, modulação de dor, a gente tem o TENS, eletroterapia, modulação de correntes. Termoterapia também, né? A gente tem a termo, que é um manejo para casa, né? A gente pede para ele fazer compressa de água morna. A fototerapia também. Fototerapia, a gente tem o laser que tem maravilhoso. artigos muito bons, assim, para controle de dor, de inflamação. Exercício físico, tem que entrar ali mesmo, mas a minha dor é aqui, não importa. Exato, porque aí o buraco é mais embaixo, gente, né? O seu corpo
entrar em movimento, multifatorial, exatamente. Liberar substâncias, dormir melhor. Então, a atividade física, de uma maneira geral, ela tem que entrar no tratamento. E aí, juntamente com o dentista, né, a gente avalia, porque às vezes é importante o uso de uma placa. Isso, a placa é meio relaxante. É meio relaxante que fala, não? Não fala mais não, viu? Qual é o nome agora? Dispositivo oclusal. Ah, tá bom. Porque não dispositivo é que a placa oclusal. vai relaxar o músculo. É Ah, por isso tá. que não se fala tanto mais em miorelaxante. Entendi. Na minha época era meio Mas a relaxante. gente usa plaquinha de acrílico. Que eu uso, inclusive. É. Um beijo pra doutora Mariana. E a gente tem que... É importante a gente caminhar para um dentista que realmente entenda de ATM, porque essa placa ela tem uma espessura específica, ela tem que ser rígida, de preferência, né? Nada de placa molinha. Porque senão aumenta a tensão, não pode tá, gente? aumentar a hiperatividade muscular. Porque você vai ficar querendo apertar a plaquinha. Isso. Né? E aí, juntamente com o dentista, a gente vai fazendo esse manejo e os outros profissionais também. Então, se por acaso entra um psicólogo, entra um nutricionista para regular a alimentação. Tem visto muito pacientes com síndrome do intestino irritável, também pacientes de dor crônica. Então, melhorar essa reabsorção, desinflamar esse corpo é importante por conta das dores crônicas. E a alimentação é fundamental para isso? A alimentação é para tudo. Então, o nutricionista pode entrar e, dependendo do caso, se for um paciente enxaquecoso, que é uma comorbidade que pode acentuar as dores, tem que entrar um médico ou psiquiatra, enfim. A gente tem a equipe multi para traçar um tratamento conservador. Inclusive, algo que é importante é que pacientes com cefaleia, a cefaleia ela pode ter uma relação muito próxima à DTM, tá? É uma comorbidade, né? Exatamente. Que podem estar muito associadas, muito juntinhas as duas. Isso. Porque as dores orofaciais que a gente falou, elas podem podem acontecer devido a pontos de tensão, pontos de gatilho e musculaturas da cabeça, tá? Isso. E a cefaleia tensional nada mais é do que uma dor de cabeça devido a pontos de tensão. Trapézio, cervical, cabeça, têmporas. Então, assim, pacientes com cefaleia, enxaqueca é outro papo. Mas pacientes com cefaleias, eles estão bem juntinhos aí, podem estar bem juntinhos com esses pacientes de DTM também, né? Exato. Então, assim, e às vezes de comorbidade, né? A gente tem as enxaquecas, a migrânia e fibromialgia, pacientes com doenças reumatológicas podem afetar também a articulação temporal-mandibular. Então, tem que ter esse acompanhamento multi mesmo. Sim. E aí a gente vai traçando um tratamento conservador e vai manejando os sintomas. Paciente em casa, E aí, normalmente, a gente tem uma resposta positiva. E aí, em último caso, tem todo e tudo, usou placa, fez física, tudo e nada, tá com problema na articulação, a articulação não tá colaborando, não tá abrindo, tá doendo. Aí tem alguns procedimentos minimamente invasivos que o dentista pode fazer, como uma viscosuplementação, na ATM. Então, o dentista vai atuar mais se faz aplicação de corpóide local, não? Do na ATM? Na ATM. Ele usa visco, né? O ácido hialurônico. Com uma medicaçãozinha, isso. E aí ele tem o dentista que atua mais nessa área. E se não resolver, aí faz alguma cirurgia aberta, reposicionamento de disco, mas isso é em último caso. Né? Então, normalmente, o tratamento conservador ele funciona se a gente conseguir trazer esse equilíbrio de volta, né? Sim. Mudança de hábitos, trabalhar a parte manual, tirar todas as tensões, melhorar a mecânica da articulação, juntamente com o dentista. O dentista, ele tem que ficar acompanhando a placa também. Não é só botar uma placa e tchau, né? Então ele observa se tem algum lado desgastado, ele faz ajustes. A altura também, vai desbastando às vezes. Então a gente faz um acompanhamento em 6 meses mais ou menos e normalmente os pacientes têm uma boa resposta, evoluem bem. Aí nesses últimos casos é que Se forem para Catarina, 4 sessões. Para isso. É isso que tá aí, nem sempre, né? Porque às vezes o paciente tem umas coisinhas associadas que prolongam mais o tratamento. Tá. Dando um time em relação a isso, a DTM, a gente vai entrar em outra situação aqui, que é da área também de Cacá, que é a respeito das ortognáticas. Ela falou um pouquinho sobre isso já no início, né? Falou um pouquinho agora também dessa parte cirúrgica. Então, vamos lá, Cacá. O que é ortognática? Quando fazer? Indicação? Diz aí pra gente, vai. Vamos lá. A cirurgia ortognática ela é uma cirurgia de correção. O paciente ele tem uma deformidade dentofacial. O que é que pode ser isso? Pra você. Dá pra ver? Pra mostrar. Vamos supor, ele tem uma oclusão, ele nasceu, o osso dele se desenvolveu com a mandíbula lá pra frente. Né? Tá. Então a gente chama isso aqui de uma oclusão classe 3. Classe 1 é a mordida como normal. Deveria, né? O esperado. Então aquele paciente desenvolveu demais a mandíbula, foi lá pra frente, a gente chama de paciente classe 3. A de Schumacher. Aquele queixão pra frente. Ou a maxila não se desenvolveu muito, e aí
essa cirurgia justamente ela é para corrigir essas deformidades, deixando a oclusão, classe 1, né? E aí avançando ou recuando o osso, dependendo da necessidade. Ou classe 2, que é o contrário, porque aqui não dá para fazer. Mas é quando o queixinho é mais para trás, né? Mais dentro, ou por um supercrescimento da maxila, ou por uma falta de crescimento da mandíbula. Da mandíbula. Então a gente tem o classe 2, que aí também vai avançar para trazer, né, para o eixo. A classe 2 é mais comum do que a classe 3, não é isso? Não tem. Tem isso não? Aí a gente tem sorriso gengival, que a gente tem um excesso de maxila, também pode diminuir nessa altura. A gente tem as assimetrias, né? Então, o paciente que desenvolveu mais um lado do que o outro, aí a cirurgia ortognática vai corrigir. Então, o cirurgião, o bucomaxilo, junto com o dentista, eles fazem um planejamento, né? Computador, tirar foto, exame, coloca a sua mordida na posição ideal e aí ele vai ver, através de um computador, de um planejamento, quanto ele vai avançar, diminuir, para fazer o movimento no osso, fixar e parafusar com as plaquinhas e deixar na posição ideal, na posição desejada. Legal. A ortognática, ela é uma cirurgia funcional ou ela é estética? Ela é extremamente funcional. Extremamente porque funcional. Assim, a estética, ela vem de bônus. Né? Mas como você vê, é uma deficiência, né, no crescimento ósseo. Então, ela vai corrigir esse encaixe. Então, por exemplo, o paciente que é classe 3, né, para frente, ele não tem uma mastigação boa, ele não tem, né? Ele tem dificuldade, às vezes ele tem respiração, só respira pela boca. Mas não necessariamente ele vai ter dor. Não necessariamente. Que é uma coisa que vale a pena não dizer. Necessariamente. Tem alguns que têm dor, e aí fica dor de cabeça, alguns sintomas associados, mas não necessariamente. Tem gente que é mais porque a estética incomoda, e aí ele vai corrigir aquilo ali. Classe 2, muitas classe 2 tem ronco, apneia, porque a via respiratória fica mais estreita. Então, uma cirurgia para avançar. É um tratamento bom para quem tem apneia e tem indicação de fazer. Então, ela é uma cirurgia funcional, tanto que o convênio cobre porque ela é funcional. Sim. E como a gente alinha, né, as estruturas ósseas... Acaba tendo um bônus estético. A estética é o bônus, é o plus, né? Então, existem... Claro, tem essa parte aí também. Entendi. Mas ela é funcional. Me diz, tu fizesse com que idade a tua? Ixi, Maria, eu nem lembro mais. Poxa, uns 28. Então foi bem antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, né? Foi. E como é que foi a tua experiência no teu pós cirúrgico? Como é que foi? Foi tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo, porque eu já estava muito preparada, assim, sabendo o que ia acontecer. Sim. Então não foi você já tinha tratado um monte antes de fazer, né? Pronto, não foi uma cirurgia dolorosa pra mim. Não sentia dor, a gente tem a dormência, tem a parestesia. Então, assim, claro, é chatinho as limitações de mastigação, você tem que se alimentar. O edema, inicialmente. Eu enchei bastante, porque eu tenho já uma tendência à retenção de líquido. Então eu enchei muito. Mas, meu Deus, minhas fotos. Depois a gente vai colocar uma foto Kaká aqui do pós-cirúrgico dela. Bota, faz uma Mas a gente vai mandar pra mim. O que eu me lembro de Kaká da faculdade, né? Que tinha. É outra pessoa. É outra pessoa. Minha esposa, Renata, que estudou com a gente também na faculdade, faz tempo que ela não via Kaká. Quando ela viu uma foto de Kaká, eu nem reconheci Catarina aqui nessa foto. Porque realmente é bem diferente. Tem que mudar o CPF. Tem que mudar o CPF. Porque realmente você fica outra pessoa. Né? Porque, feito que a Cacá falou, a estética ela vem de bônus, né? Essa mudança estética que acontece também. Né? Porque você tem um aumento ou a diminuição do tamanho de um osso. Né? Então muda completamente o seu perfil. A relação entre ortognática e DTM, pacientes com DTM, eles podem se beneficiar de uma ortognática ou vice-versa, existe isso? Vamos lá. Veja só, a ortognática ela não trata DTM. Sim, importante dizer. Primeiro ponto, porque como a gente viu aqui, a DTM ela vem de outras origens, né? O que não quer dizer que alguns pacientes podem se beneficiar. Por quê? Se você melhora a sua respiração, você pode dormir melhor. Se você tem ronco e apneia, isso atrapalha seu sono. Se você vai dormir melhor, você vai mastigar melhor. Esses pacientes podem se beneficiar se o quadro de DTMs dele tem a ver com a qualidade do sono, tem as questões emocionais que, às vezes, o paciente classe 2, classe 3 tem problema de autoestima, porque pela aparência, então ele fica mais confiante. Tem gente que a gente vê relato que melhora. Mas é uma opção de tratamento, não? Não é um tratamento Não é uma opção de tratamento para DTM. Não é.
Então isso tem que ficar claro, Você não né? pode dizer, eu vou fazer ortognática para para melhorar minha minha DTM. DTM. Exatamente. Não legal. é bem assim. Uhum. Até porque você tem uma oclusão perfeita e teve DTM. Então não quer dizer que é a mordida. A mordida Isso. não é o ponto ali da DTM. O que vai muito falar também a questão que pacientes sem dente tem mais chance de ter DTM do que isso também não tem relação. Não tem mais. Tendo todo paciente banguelo tinha DTM. Já teve uma teoria, né? Antigamente começou a oclusão era o responsável pela DTM. Mas hoje a gente sabe que não existe. Porque justamente por isso, a gente tem a oclusão perfeita e pode ter uma DTM. Exatamente. Então, assim como paciente banguelo pode não ter nada. Vou botar aparelho para ajeitar minha DTM. Não é por aí. Exatamente. Caminho. Muito bem, então assim, é uma coisa que vale a pena a gente ficar atento em relação a isso. A ortognática, ela não é uma opção de tratamento para DTM, né? Feito que a Catarina falou, pacientes com DTM, alguns podem até se beneficiar por questões secundárias à ortognáticas, mas diretamente, o fato de mudar o tamanho de um osso vai melhorar a sua DTM, não necessariamente. Agora, de fato, ela é uma cirurgia que melhora a qualidade de vida, né? Porque ela vai melhorar a função em vários aspectos. Sim. Então, mas não necessariamente é uma coisa ligada à outra. E no pós-cirúrgico, os pacientes aí, qual é o teu principal objetivo aí com esses pacientes? Logicamente, o seu objetivo vai ser retornar ele às atividades normais, mas assim, inicialmente o primeiro objetivo é esse, depois a gente passa para isso, e os principais desafios com esses pacientes que tu encontra? O principal objetivo da gente é que o paciente retorne às suas atividades o quanto antes. A gente devolver a função o mais rápido possível. Existe um tempo que se tem mais ou menos? Tem. A gente começa hoje em dia imediatamente. Então, assim, às vezes até a gente faz uma consulta pré, quando a gente consegue, né, um contato com o paciente, para avaliar se ele já tem alguma queixa, se ele tem uma disfunção, se ele tem um bruxismo, ou a musculatura dele é muito tensa. Mas, assim, fez a cirurgia pós-operatório imediato, a gente já pode atuar no mesmo dia. Então... E existe uma como é que eu posso falar? Uma atuação na fisioterapia pré-cirúrgica? Assim, existe uma sessão pré-cirúrgica, um tratamento pré-cirúrgico? Eu digo isso por quê? Porque existem alguns pacientes, sei lá, de joelho, por exemplo, que a gente faz uma preparação para aquele paciente, exatamente. O paciente opera e aí no pós-cirúrgico ele não perde tanta força muscular, então fica mais fácil a gente recuperar. Na DTM tem isso, na ortognática tem isso também? Interessante, principalmente em pacientes que têm queixas. Sim. Né? Então, paciente que não tem queixa nenhuma, a musculatura soltinha, beleza. Mas aqueles que já têm tensão acumulada, tem bruxismo, tem problema cervical, seria interessante porque você vai para a cirurgia mais soltinho, né? Com a musculatura mais relaxada. Sim. Mas seria interessante, mas nem todos fazem. Né? E aí a gente começa a atuação no pós-imediato, no bloco cirúrgico mesmo, com o objetivo de controlar esse edema. Então, é um trauma, é uma cirurgia que vai inchar, é normal, o seu corpo está mandando resposta inflamatória porque ele sofreu uma agressão. Então, vai inchar. E aí, o objetivo da gente, no início, nas primeiras 72 horas, é controlar dor e edema. Então, a gente faz a aplicação de bandagem, do tape compressivo, no caso. Gelo. Para diminuir espaço morto. Gelo, muito gelo, crioterapia, assim, um atrás do outro. E o laser, a gente já pode começar o laser para estimular a cicatrização. Aí, depois que controla esse processo inflamatório, depois de 72 horas, aí é que a gente pode começar mesmo, assim, no consultório, começar a trabalhar esse edema, estimular a musculatura de leve, tudo muito sutil. A gente tem que respeitar as fases de cicatrização, então ainda tem ponto na boca, ainda pode estar sangrando. Então a gente tem que ir evoluindo aos pouquinhos. Então controlou o edema, a gente vai vendo cicatriz, tecido, aí depois a gente começa movimentos articulares. A gente tem que lembrar que a mordida que estava assim, veio para cá, ela muda de posição. Então o paciente fica meio perdido, desorientado. Isso é importante. Por que o paciente fica desorientado? Porque a ATM, ela é um captor postural muito importante. Exato. Né? A gente tem 3 entradas posturais no nosso corpo. Um dia eu vou trazer um podcast aqui pra gente falar só sobre isso, tá? Com um convidado aqui. A gente tem o pé, a gente tem a boca e a gente tem os olhos, né? Então, quando a gente muda a ATM de posição, a gente muda a nossa noção espacial também. Porque a ATM, ela serve como um captor de construção postural muito importante, né? Então, isso que a Cacá falou que o paciente fica desorientado é uma verdade muito grande. Porque você muda uma articulação tão importante quanto a ATM, você muda o centro às vezes até o centro de gravidade desse paciente, né? Então, enfim, legal. E qual é o tempo máximo, geralmente, para tu dar alta para um paciente desse? Vai depender, não tem uma regra, não. Tipo assim, se o paciente não tem nenhuma
comorbidade, nenhuma queixa associada. Porque assim, na DTM, na pós de ortognática, o paciente ele vai usar uma liga, um elástico, para segurar a mordida naquela posição que o cirurgião deseja. E aí ele vai ver se vai tirar a liga com menos tempo, com mais tempo. E essa liga, ela faz uma pressãozinha que acaba aumentando a tensão muscular. Entendi. Então, por exemplo, paciente que é classe 2, que sofreu um avanço na musculatura, aquele músculo tende a querer voltar para a posição original. Como você imagina, você passou 30 anos de um jeito e de repente está lá na frente. Então, esses pacientes podem apresentar mais restrição de movimento, de tensão, pode sentir uma dorzinha aqui na articulação, sensação de ouvido tapado. Então, talvez esse paciente não evolua tão rápido feito o outro, que é classe 3 e reposiciona. Mas não é uma regra. Tá. Cada paciente vai respondendo de um jeito. Então, a gente costuma dar alta para o paciente quando a gente restabelece os movimentos da biomecânica da ATM. Então, movimentos restabelecidos, lateralidade, protrusão, abertura, a musculatura tá bem soltinha, a abertura tá boa, o edema tá controlado. São pacientes que podem ter alteração de sensibilidade, parestesia. Sim. Então, a gente atua ali com laser, vai... Mas a parestesia eu acho que é mais pro final, né? Geralmente é uma das últimas a sair ou não, a parestesia? Depende tanto do nervo que foi mexido ali. Então, Sim. tem paciente que nem fica com parestesia, sim, mas é a minoria. A maioria tem uma dormênciazinha ali, mas que pode levar um tempo maior para recuperar. Porque geralmente a parestesia ela demora um pouco mais. Por exemplo, quando eu fiz a minha cirurgia de transplante capilar, eu fiquei com um pouco de dormência nessa parte aqui da frente da cabeça. Isso durou uns 6, 7 meses, assim, para passar. Até um ano tem relatos de pacientes que... Exatamente, mas assim, isso não é disfuncional de jeito nenhum. É vida normal, vida que segue. Normal. E o seu próprio... paciente fica muito desesperado. Eu não tô sentindo minha boca, mas você consegue movimentar. Isso. Porque é um nervo sensorial, não é um nervo motor. Então você consegue mexer. E esses nervos, eles vão se reconectando e tal, e aquele estímulo volta depois de um tempo, né? Tende a amenizar. Isso tende a ficar mais tranquilo com o tempo. Então a média, um mês e meio, já tá de alta. Entendi. Não, legal. Achei que fosse mais longo. Os pacientes mais crônicos... Eles demoram um pouco mais. Tem paciente que já é doloroso, enxaqueca, aí sente dor, tá muito mais travadinho, aí demora um pouquinho mais. Entendi. Mas em média, um mês e meio. Um mês legal. E meio. Show. Então me diz uma coisa, Cacá. Quando tu começasse também a fisioterapia na articulação para ATM era muito precária, né? Uhum. Hoje a gente já vê muito mais gente fazendo esse tipo de abordagem, muitos fisioterapeutas fazendo já isso, né? Tu tem algum contato com galera de faculdade? Como é que tá isso dentro das faculdades hoje em dia? Essa abordagem da ATM dentro das faculdades, tu tem ideia? Não sei te dizer. Mas, e fora, quando eles saem, existem cursos que tu indica para procurarem? Tem aqui em Recife, eu fui da turma da primeira pós-graduação, né, de DTM, Dora Facial e Trauma de Face. Então a gente já tem essa formação aqui, acho que está indo para a terceira ou quarta turma, se eu não me engano. Legal. Mas já tem essa formação que são mais ou menos 2 anos. Porque a gente não comentou aqui, mas a área de cabeça e pescoço, que a gente engloba tudo, tá? Então não é só a ATM, a gente tem zumbido somatosensorial, fisioterapia oculomotora, paralisia facial, a gente tem fisioterapia vestibular, então tudo está muito conectado, porque a cabeça é uma entrada de tudo ali, sim, né? Visão, audição, equilíbrio. Então, é uma formação mais complexa, porque engloba todos esses aspectos, né? Então, mas tem também informações, eu acho, mais específicas também, né? Tem informações mais curtinhas. Então, tem para professores de referência. Pode falar também. Se tiver um que você gosta, que você acha legal. Eu gosto muito de Biasotto Spinato, que é uma formação, tem em São Paulo e tem na Bahia. Tem o professor Marcelo Tenreiro, que para quem está começando, o curso dele é bem de terapia manual, né, nas funções de ATM. E aí por aí vai. Entendi. Pronto. Então, assim, hoje em dia a gente tem já, de fato, né, diversos profissionais aí gabaritados que trabalham com essa parte de DTM. Inclusive aqui em Recife a gente tem ótimos profissionais. Cacá é uma delas. Aqui em Boa Viagem, por exemplo, que é onde a gente está, eu só indico para ela, todo mundo, tá? Então, assim, precisando, a gente vai deixar aqui, como sempre, as redes sociais dela, da clínica, dela também, que ela atende, né? Enfim, todas as informações que precisa para entrar em contato, caso vocês precisem. Tendo dúvidas, vocês podem deixar aqui no comentário ou buscar a gente também nas redes sociais, mandar direct. Vocês sabem que é sempre tranquilo em relação a isso. E eu queria agradecer muito a presença de Catarina aqui. Eu sei que foi um desafio trazer ela, mas eu consegui. Negociei muito com o empresário dela, tá certo? Consegui trazer ela para cá. Mas enfim, foi muito bom, foi ótimo. Acho que para mim, que não é muito a minha área,
foi um aprendizado muito legal também. Eu espero que para vocês também tenha sido, porque muita coisa que a Cacá falou eu não sabia e isso é muito legal porque a gente tem essa troca, né? Toda vez que vem um profissional de uma área que não é da minha, eu gosto até mais porque eu aprendo coisa também em relação a isso, né? E, enfim, eu espero vocês aí para o próximo episódio que a gente vai ter aí do nosso Physiotalks, em breve e de Casa Nova. Valeu!